Olá, bom dia. Você acompanha a partir de agora aqui na TV Assembleia a Comissão de Ciência e Tecnologia. Os trabalhos são presididos pelo deputado Pablo Muribeca. Vamos acompanhar. Bom dia a todos os presentes, senhoras e senhores, servidores da Casa de Leis, aqueles que nos prestigiam com sua audiência por meio da TV Assembleia. Desde já agradeço a nossos convidados, especialmente o ilustre e a ilustre presença do ex-deputado estadual e presidente e secretário estadual da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lama Silva. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária da Comissão de Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Ata da primeira sessão ordinária da Comissão de Ciência, Tecnologias, Minas e Energia. Dispenso a leitura da ata, considero aprovada e solicito à Secretaria de Comunicação que envie aos deputados membros, se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-lo na próxima reunião. Leitura do expediente. Correspondências recebidas. Não houve no período. Proposições recebidas. Projeto de lei número 154/2023, análise do mérito. Autor, deputada Irine Lopes. Emenda institui o programa Conecta S, define suas finalidades e diretrizes e dá outras providências. Proposições baixadas de pauta. Não houve no período. Proposições sobrestadas. Projeto de lei número 1016/2019. Deputado Vandinho Leite, deputado Capitão Assunção e deputado Danilo Baense. Projeto de lei número 578/2019. Autor, deputado Capitão Assunção. Projeto de lei número 610/2019. Autor, deputado Capitão Assunção. Projeto de lei número 459/2019. Deputado Capitão Assunção. As proposições anteriores foram distribuídas para o deputado Thiago Hoffmann para encaminhamento e pareceres. Verifico que as proposições foram despachadas para a composição e comissão com parecer de incompetência. Ou seja, o relator entende que nenhuma das matérias é de competência desta comissão. Acompanho o relator e decido. Encaminha-se para a Secretaria-Geral da Mesa para manifestação e posterior despacho de retorno no baixo desta comissão, ficando assim a matéria sobrestada. É o que consta no expediente, exímios senhores deputados. Ordem do dia. Deliberar acerca de convite ao professor Dênio Rebelo Arantes, diretor-presidente da FAPES, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, FAPES para explanar o tema. As principais ações da FAPES para o fomento da ciência, tecnologia e inovação do Estado do Espírito Santo e prestar informações das realizações do primeiro semestre de 2023. Não há quórum. Fase das comunicações. Na fase das comunicações, com o intuito de levar a Comissão de Ciência, Tecnologia, Minas e Energia para os diversos municípios do Estado do Espírito Santo, na data de hoje, temos a honra de receber o exímio secretário de Ciência e Tecnologias, senhor Bruno Lama Silva, para a apresentação dos programas de inovação para o Estado do Espírito Santo. Nas demais ações da SECT, ao final, havendo interesse dos presentes e a disponibilidade do secretário, abriremos para algumas perguntas. Desta forma, a comissão poderá contribuir para difundir juntamente com as secretarias municipais, órgãos e organizações sociais, os programas para captar
captação de recursos e parcerias, bem como de formação e capacitação tecnológica no Estado do Espírito Santo. Mais uma vez, agradeço a cordial presença e passo a fazer uso da fala discorrendo sobre o trabalho de sua secretaria ao secretário Bruno Lamas. Senhor deputado presidente dessa comissão, deputado Pablo Moribeca, a quem eu cumprimento e agradeço a oportunidade, também cumprimentando os servidores dessa comissão e da Assembleia Legislativa. Tenho certeza que Vossa Excelência já desfruta dessa acolhida e das contribuições desse corpo técnico tão qualificado, tão voluntarioso aqui da ALES. Deputado Pablo, quero desejar um excelente mandato a Vossa Excelência. Conheço sua vida, sua história, sua origem, de onde saiu, onde chegou. E fico feliz em ter abraçado a pauta da ciência, inovação e tecnologia, que é uma pauta importante, uma pauta do momento, e no planejamento estratégico do governo do Estado, do governador Renato Casagrande elaborou, junto com a sua equipe, é eixo prioritário. Nós temos 3 prioridades nesse orçamento. Um deles é a educação, o outro é a sustentabilidade e o outro é a inovação. Eu estou como secretário da SECT. Lá nós tratamos ciência, inovação, tecnologia, e existe um diferencial enorme em relação aos demais estados, que é também termos o eixo da educação profissional associado à inovação. Até porque, ao longo da minha apresentação, da minha fala, e fica claro, não há inovação sem talentos, não há inovação sem educação. A educação é a base de tudo e não seria diferente na inovação e tecnologia, é a base. Nós temos convicção que um ecossistema, é assim que nós chamamos, um ambiente de inovação saudável, ele precisa reunir a academia, e aí eu me refiro às universidades, me refiro às escolas, aos CEETs, me refiro às ICTs, ele precisa reunir as empresas, afinal de contas as empresas possuem dores que precisam de soluções, as empresas também são molas propulsoras e consumidoras da inovação, ele precisa envolver o poder público, que é o timoneiro de um ambiente de inovação, através de programas, ações, ambientes, e quando você consegue reunir tudo isso, você consegue promover a inovação e ela pode trazer resultados muito positivos, tanto para a economia quanto para o desenvolvimento social e sustentável do Estado. Muita gente gosta de comparar o Vale do Silício como um exemplo claro de como o investimento na inovação e tecnologia pode mudar a realidade. Se nós observarmos o Vale do Silício, nós vamos ver que as grandes empresas de inovação e tecnologias estão lá concentradas no estado da Califórnia, e o produto interno bruto é superior ao produto de muitos países da Europa. Acreditar, investir, identificar a inovação e tecnologia como prioridade. Mas nós não precisamos ir tão longe. No Brasil nós temos plantas, exemplos, modelos muito saudáveis e positivos, de estados organizados, como Santa Catarina, entre eles. Em Santa Catarina, eu volto para o Espírito Santo depois, eles perceberam que o Estado não tinha a mesma vocação, a mesma potencialidade que tem o Espírito Santo, por exemplo, com empresas robustas, com portos, com tudo que nós temos aqui. E identificaram que a inovação era o caminho. Então, produziram muito, estavam corretos e conseguiram transformar o Estado em uma referência para o Brasil. O Espírito Santo passa a protagonizar. É impressionante como, num curto espaço de tempo, se nós observarmos que em 2019 eu fui secretário, deputado Paulo, de uma outra pasta, e naquele momento nós despachávamos em papel. O que ocorria também aqui na Assembleia Legislativa. Eu lembro quando eu cheguei para fazer a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social, de Assistência Social, eu encontrei 1.260 processos físicos em cima de mesas servindo como estação de divisão de trabalho. Ao final de 2019 não existia mais isso, era o EDOCS. Isso é um exemplo, um simples exemplo de mudança de cultura no governo do Estado. Mas o Espírito Santo, então, através da Secretaria, através dos fundos que eu vou citar aqui hoje,
que seja o FUNCES, que financia ações da inovação através de uso de recursos do gás e petróleo, através do FUNCITEC, através do FUNCITEC MCI, ele foi avançando e hoje o Estado também é respeitado por conta das suas ações no eixo da inovação e tecnologia. Nós temos programas que estimulam as startups capixabas e isso já estão escolhendo fruto. Vou citar aqui alguns exemplos. Nós temos uma feira europeia que aconteceu no Rio de Janeiro, ela acontece com frequência, o Web Summit, e lá estavam mais de 1.000 startups concorrendo, e a vencedora foi uma startup capixaba, a Jade, fruto de um talento, como eu disse, um pai, inclusive, de uma criança com autismo, que teve a oportunidade na academia de estudar, que vai para o governo do Estado e encontra um ambiente saudável e projetos que o Matheus daqui a pouco vai falar sobre eles, de aceleração, como o CIDES, recebe o investimento e vence esse mundial. E aí agora ele está pronto para fazer essa entrega para a sociedade, e isso foi fruto, inclusive, de um seminário que nós realizamos semana passada de contratação e inovação pública. E eu gostaria de deixar essa pauta para essa comissão no radar de vocês, deputado, que a contratação pública de inovação é um gargalo, é um desafio, mas é importante que ela ocorra. A telemedicina é uma solução para a saúde pública. A telemedicina ela pode esvaziar filas de ortopedia e de outras especialidades, e já é uma realidade. Mas quantas outras, tantas contratações públicas? A Zero Esgoto, uma startup capixaba, acabou de ganhar agora novamente em Santa Catarina, foi lá, disputou com todo mundo e ganhou com o seu produto a sua ação. E ela apresenta uma solução inovadora para tratamento de esgoto aqui no nosso estado. Ela prova, através de estudos, de ações, de certificações, de que ela pega a água no nível de esgoto e entrega essa água em condições de cair em um rio, em um processo de 6 horas, através de estudos, através de um equipamento que eles desenvolveram. Então, tudo isso já é produzido aqui no nosso estado. Mas, para chegar nesse nível, aí eu quero corrigir, apresentar aqui o Matheus, que é servidor público de carreira do governo do Estado do Espírito Santo, e é gerente de inovação na Secretaria, apresentar a doutora Marisa, que também faz parte da nossa equipe, a Mara, que nos acompanha aqui, a Leomara da comunicação da SECT. Nós precisamos, primeiro, para chegar nesse ponto, reforçar e embasar bem o eixo da educação. A educação profissional, que eu vou me apegar, porque é a parte que está na Secretaria. Se nós temos em um Estado uma educação profissional robusta, que recebe investimentos, com programas e ações de reconhecimento e por suas entregas, como Qualificar ES e tantos outros, nós estamos criando um ambiente para o eixo da inovação. Então, educação profissional, eu tive a oportunidade de falar na Comissão de Educação e repito aqui. Aqui no nosso estado nós temos o Qualificar ES, para quem está nos acompanhando, com um período de inscrição aberto, inclusive, você que quer se qualificar, você que quer fazer um curso para poder ter a sua profissão, para poder ter seu trabalho, seu emprego, sua renda, ou empreender. Temos o Qualificar, com cursos de 32 aulas, deputado Pablo, que tem mudado a vida das pessoas, são mais de 70 cursos diferentes, em mais de 140 polos, já alcançamos 40 municípios, e agora, com essa chamada, agora, desse edital que está na rua, nós vamos chegar nos 78 municípios de solo capixaba. Não é que estamos a todo momento em 78, mas a cada momento, em cada edital, alcançamos 40 municípios, e agora nós chegamos aos 78 municípios com essa oferta. Acima disso, nós temos o estudo técnico. Nós temos o programa Bolsa Técnica, onde o governo do Estado compra 1.000 bolsas por ano na iniciativa privada para qualificar a mão de obra técnica, mas também tem as suas próprias escolas. Nós temos uma em Vila Velha, que é um caso de sucesso, que é o Vasco Coutinho, uma escola técnica, formando talentos, com mais de 10 cursos na área técnica. Nós temos lá em João Neiva, o Talmo Luiz, que tem uma contribuição enorme com aquela região, com a indústria, com o comércio, com a gastronomia. E o Estado agora amplia essa rede, partindo para inaugurar o CET em Vargem Alta, outro em Castelo, retomando as obras em Afonso Cláudio, buscando uma solução para o CET de Una,
e já em tratativas para darmos início à licitação das obras do CET de Guarapari, que vai ter uma pegada muito forte para o turismo, para a saúde daquela região. Então, ampliando a sua rede técnica. Também temos o programa Nossa Bolsa, que é um programa, deputado, que busca colocar aluno de escola pública que, por algum motivo da vida, por diversos motivos da vida, do nosso cotidiano, não alcançaram a Universidade Pública Federal. E aí o governo dá a opção, dá a oportunidade, usando a nota do Enem e usando os critérios da FAPES, que eu fico feliz em ver o apontamento, que a FAPES fará aqui a sua apresentação. Ela seleciona os alunos usando a nota do Enem como corte e as regras estabelecidas em lei de ser aluno de escola pública ou ser bolsista, estudar em escola particular na condição de bolsista. Então, nós estamos colocando 1.000 alunos por ano nas instituições de ensino para fazer graduação. E mais acima um pouco, nós temos o nosso programa Universidades, e dentro deles a nossa UNAC, a nossa Universidade Capixaba, que através de polos, deputado Pablo, o governo do Estado do o Espírito Santo não tem uma universidade pública estadual física, mas ela tem uma universidade pública estadual que funciona através de polos. São 29 polos espalhados pelo Estado, e os parceiros são a Universidade Federal do Espírito Santo e o IFES, com seus diversos campos. E nesse eixo, nós temos hoje quase 4.000 alunos fazendo de graduação a mestrado, doutorado e pós-doc. São entregas do eixo da educação profissional, que eu repito, que vão contribuir para o ecossistema, para o eixo da inovação. Sem o talento, sem a educação, não há inovação. Voltando para a área de inovação e tecnologia. Quero me referir aqui e fazer um convite a essa comissão para conhecer o nosso CEPID, o nosso Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento, que fica em Cariacica, ali na mesma área do IEMA, onde 7 laboratórios estão em pleno funcionamento, com tecnologia de ponta, um equipamento do governo do Estado do Espírito Santo, onde pesquisadores estão desenvolvendo ações inovadoras. E o Matheus vai falar um pouco dessas ações do CEPID, mas eu deixo aqui como ponto de pauta também a SECT se prontificando a convidar essa comissão para conhecer a sede do nosso CEPID. E, junto a isso, nós temos um movimento capixaba da inovação, deputado Pablo, que eu acho importantíssimo também convidá-los a participar das ações dessa comissão. Ali existe um grupo de empresas, poder público, academia, uma nuvem imensa do nosso Estado, que elaborou um planejamento a muitas mãos dos próximos 10 anos da inovação. Onde estávamos, onde queremos chegar, e esse movimento capixaba da inovação tem participação, tem assento dos debates constantes dos nossos fundos. E aí temos o Funcitec, MCI, financiando pesquisa através de programas que eu posso aqui exemplificar. São 40 programas, onde o Estado já investiu mais de 100 milhões de reais. Um deles, gravem aí, vai mudar a realidade do nosso Estado, que é a cidade da inovação. Ali em Jardim da Penha, eu sei que tem gente aqui que é da região, existem aqueles armazéns de cafés que durante muitos anos ficaram ali parados, sem uso, sem finalidade nenhuma. O governo federal define que o IFES passa a ter a concessão durante 10 anos mais 10, e o IFES elabora um projeto chamado Cidade da Inovação, que a gente pode arriscar dizer que será o Parque Tecnológico do Estado, da região metropolitana, e chama o governo do Estado para ser sócio, para ser parceiro. O governo aporta inicialmente, através da SECT, através de um projeto aprovado no Funcitec MCI, na casa de R$ 5.600.000, para a elaboração dos projetos arquitetônicos. Então, ali nós teremos empresas multinacionais, um ambiente para estudantes, em parceria com o Instituto Federal, denominado Cidade da Inovação, que eu também sugiro a essa comissão que convide o reitor do IFES, o senhor Jadir Pella, para apresentar, porque é de suma importância. E nós temos alguns programas próprios. Mas, Bruno, se as startups capixabas estão conseguindo êxito, estão fazendo entregas robustas, de que elas desfrutam? Como é o dia a dia dela com o governo? O governo possui programas de incubação. No ecossistema, a gente tem uns termos assim bem diferentes, né?
nós chamamos de incubar, de acelerar. O que a gente chama de incubar eu traduziria para acolhimento. Então, você acolhe, você cuida, e o que a gente chama de acelerar significa investir e dar mentoria. E aí nós temos 2 programas que o Matheus vai detalhar, que é o Centelha e o CIDES. O CIDES nós formamos a primeira turma agora, foram 30 startups selecionadas criteriosamente pela FAPES, elas ficaram sob mentoria durante 6 meses no programa, e pasmem, positivamente, o resultado. Em 6 meses incubadas, com um aporte de R$100 mil em cada uma, ou seja, R$3 milhões, o faturamento das 30 já foi superior a R$10 milhões. Então, isso prova que investir em inovação é retorno garantido. É só fazer uma conta rápida e ver que o Estado já pagou o seu investimento, já recuperou o seu investimento, e esses CNPJs que foram gerados, eles ficam agora aqui produzindo inovação, produzindo soluções. Quando vocês olham para a Findes e enxergam lá em cima aquele Findes Lab, aquele equipamento que parece um disco voador, que seria um restaurante, ali é um laboratório de inovação. E ali o governo do Estado está presente. Os pesquisadores que estão ali são mantidos pelo governo do Estado como bolsistas. E eles estão ali pensando soluções para as dores da indústria capixaba. E aí um alerta, antes de eu passar a palavra para o Matheus. Deputado, nós precisamos cuidar muito da inovação tecnológica no nosso Estado. Esse é um desafio para a gente, nós estamos focados nisso. As grandes empresas, as grandes plantas instaladas aqui, a Vale do Rio Doce, a Celó, a Suzano, a Petrobras, eles têm os seus programas, eles são conectados com o mundo, têm robustez, estão resolvidos. Merece a nossa atenção, mas estão resolvidos. Mas aquela indústria, lá da Serra, por exemplo, que a gente conhece também, a história da Forte Leve, a história da Bianco-Gres, a história da Viminas, a história da RDG, e eu poderia espalhar para tantas outras, elas precisam promover inovação tecnológica. Porque, senão, mesmo com a robustez, com a potência de uma empresa dessa hoje, como é a Forte Leve, ela pode ser engolida por um mundo globalizado. Se nós lembrarmos que no passado a Kodak era uma potência e ela parou no tempo e não acreditou que alguém poderia inovar, vieram os smartphones e acabou a máquina fotográfica naquele sentido, daquele formato. Então, a inovação tecnológica é necessária. E aí eu volto a dizer, com educação, com academia, com a sociedade unida, em diversas frentes, nós vamos avançar. Vou pedir ao Matheus que faça aqui uma breve apresentação do Centelha e do CIDES, que são alguns programas de inovação, até para esse público que Vossa Excelência possibilita que, através da TV Assembleia, possa conhecer. Bom dia, presidente da Câmara, Pablo Muribeca, bom dia a todos aqui da Assembleia Legislativa, bom dia a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Gostaria, então, de destacar que o Estado do Espírito Santo, ele apoia os empreendedores e os pesquisadores e a sociedade capixaba em vários momentos numa cadeia de inovação, numa ponte de inovação, numa trilha que vai do surgimento da ideia e transformar aquela ideia em um conceito de produto, e aí tem o programa Centelha, que tem esse foco de pegar uma ideia inovadora que ainda não está acessível, não é um produto, é um fruto de pesquisa, ou está só na página de texto, e transformar aquilo em uma solução para um problema social, uma dor que a sociedade tenha, que o empreendedor tenha, que uma empresa tenha, e isso vai caminhando até você transformar esse produto em uma produção de nível industrial, você alcançar novos mercados e entender dentro do Estado, fora do Estado e no mundo todo, aonde esse produto pode ser aplicado e, a partir disso, ir desenvolvendo esse empreendimento até ele se transformar numa grande empresa. E também, como o secretário destacou agora, ajudar grandes empresas a diversificarem o seu portfólio, o seu conjunto de produtos para continuarem relevantes no mercado hipercompetitivo e globalizado que a gente tem. Então, o programa Centelha tem esse foco de transformar uma ideia em um produto, em uma solução, e o programa CIDES é um programa de aceleração de startups, ou seja, ele visa que essas startups se consolidem o seu modelo de negócio e acessem novos mercados e possam, assim, expandir e virar grandes empresas para poder receber empreendimentos de níveis maiores. Então, no primeiro passo, o Estado investe 60 mil para o desenvolvimento
desenvolvimento dessas ideias. E na parte de mercados, no programa CIDS, o Estado investe 100 mil de subvenção econômica para cada uma dessas empresas, para elas desenvolverem e encontrarem esses mercados. E aí o resultado ele vai ficando cada vez maior para o capixaba. Por quê? Porque são os nossos irmãos, os nossos colegas que estão ali empreendendo, que estão ali vencendo e conseguindo acessar e expandir, encontrar novos mercados e ter grandes empresas, empregar mais. Né? Só um ponto, como o secretário falou, como exemplo, lá no CEPID, que está aí na tela, tem alguns projetos com esse tipo de potencial. Né? Um projeto de desenvolvimento de prédios inteligentes, projetos na produção de biodiesel, o plano de descarbonização e neutralização das emissões também é desenvolvido por um dos coordenadores do centro de pesquisa, e até produtos que podem ajudar na saúde das pessoas. Né? Tem o robô Castor, que o secretário já teve a oportunidade de falar e ter alguma profusão em programas de TV, né, que é um programa que ajuda na socialização e no aprendizado de crianças autistas, um programa de exoesqueleto para pessoas no pós-AVC, para recuperarem movimentos, né, e assim diversos outros. É uma quantidade, são mais de 70 projetos de pesquisa, são mais de 60 pesquisadores que estão lá desenvolvendo pesquisa e transformando ideias em produtos potencialmente para capixabas e para a sociedade. Concluindo, gostaria de falar um pouco sobre... O Matheus citou aqui o robô Castor, deputado Pablo. Por exemplo, é um exemplo claro. Os pesquisadores são colombianos, já deram uma volta aí pelo mundo, já conheceram outros laboratórios, mas eles escolheram o nosso laboratório e encontraram as melhores condições para aprimorar o robô Castor, que é um produto que vai interagir com a criança com autismo, comprovadamente testado. Eles encontraram aqui no Espírito Santo, no nosso CEPID. Laboratório centro de pesquisa esse, que está desenvolvendo tecnologia para carro elétrico, sendo testado numa viatura da Polícia Militar que atende às escolas. CEPID esse que trata a qualidade do ar, que desenvolve equipamentos para monitoramento, sensores, está tudo sendo produzido lá dentro. Inovação essa do Estado que é fomentada, onde a Universidade Federal do Espírito Santo, e vale a pena conhecer, com recursos nossos, do contribuinte capixaba, está desenvolvendo o carro autônomo. Eu tive a oportunidade de andar numa Scania dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, guiada de forma autônoma. O motorista era só por questão de segurança. Então, se nós estamos imaginando um mundo daqui a pouco, com drones transportando órgãos para transplante, coisa que já aconteceu na Europa, um órgão ser levado de um local para o outro para transplante através de um drone, imagina a velocidade, imagina o quanto que isso é inovador. Se nós estamos pensando em prédios modernos, como foi dito, prédios onde hoje em dia na construção civil pensando já prédios onde no térreo não pousa mais só helicóptero, vai pousar drone. Isso parece que está longe da gente, mas está bem pertinho. Existem carros elétricos, 3 protótipos sendo testados nesse momento com várias horas de voos na China, na Europa, nos Estados Unidos. Então o Brasil também está desenvolvendo as suas ações. E o Espírito Santo está dentro desse cenário, Quero falar aqui do Hub Criativo. Quando a gente fala Hub, a gente fala de um ambiente de inovação. E existem muitos por aí. Um deles, nós vamos inaugurar agora no mês de outubro, na Praça Costa Pereira. Vocês podem passar ali, vão ver ali perto do Teatro Carlos Gomes, uma antiga ótica, o Estado fez lá a alocação do espaço, está sendo todo preparado. No primeiro andar, a Secretaria de Cultura e as suas ações inovadoras. No segundo andar, um ambiente de uso compartilhado. E no terceiro andar, a nossa Secretaria, a SECT, fará uso. E lá nós vamos rodar a nossa próxima edição do programa CIDS. Então, teremos na Praça Costa Pereira um ambiente de muita criatividade, de muita interação com o nosso equipamento, que é o Hub Criativo. Falar um pouco do Inova Pop. E, por fim, fechar aqui com uma afirmação de que é importante que essa comissão mantenha o olhar para os investimentos na inovação e tecnologia, na votação do orçamento, deputado Pablo.
Quando eu fui ler o mapa da inovação do Estado, eu encontrei, entre tantas coisas, um planejamento elaborado a muitas mãos, com uma boa consultoria, tratando do Plano Estadual de Inovação. Mas nós percebemos lá uma deficiência. A inovação não pode ficar restrita à região metropolitana. E tudo que foi pensado para a região metropolitana. Imediatamente, a equipe técnica da SECT, sob a nossa liderança, na janela do planejamento estratégico que o governo do Estado abriu, nós aprovamos um programa chamado Inova Pop. Esse programa, deputado Paulo e aqueles que nos assistem, só tem nome chique, porque, na verdade, a ideia dele é popularizar a inovação no Estado do Espírito Santo e interiorizar. Então, nós aprovamos ações simples e baratas, estamos dando um giro pelo Estado, começamos com o tema de cidades inteligentes aqui no espaço do Patrick Ribeiro, para a gente aqui no aeroporto, para a gente dar a largada. O que é uma cidade inteligente? Trouxemos especialistas, cidade inteligente com trânsito inteligente, com uma cultura envolvente, com tudo que a gente pode depois tratar essa pauta aqui legal, cidades inteligentes. Mas já fomos a Colatina, fomos a Cachoeira de Itapemirim, estamos indo amanhã para Guaçuí, depois vamos para Alegre, depois seguiremos lá para o norte, voltaremos para o norte, extremo norte, lá para a montanha, vamos à Vargem Alta, vamos passar pela cidade da Serra, para poder voltar a agregar junto com o que foi construído para a região metropolitana, e vamos concluir todo esse trabalho no início do mês de novembro, final de outubro, com a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia. Já deixamos aqui esse convite. Então, quando essa Assembleia, deputado Pablo, ouvir falar no Inova Pop, significa coisa séria, coisa pequena no orçamento, é pequeno na estrutura. Geralmente nós usamos o espaço do IFES, da Universidade Federal, quadras de escolas, mas é muita entrega que se faz e há muita conexão com o interior do Estado, criando ambientes. Então, se a Grande Vitória continua tendo, nós percebemos Venda Nova do Imigrante, Alegre, percebemos Colatina, percebemos Cachoeira se movimentando muito, Aracruz, que agora nós recebemos a visita do vice-presidente da República, uma ZPE, Aracruz criou o seu ambiente de inovação que não tinha, então agora quem não tinha está se movimentando, e eu lembro, sempre atrelado à academia, sempre atrelado empresas, academia, para fazer inovação. Então, esse é o Inova Pop, Vossa Excelência está convidado, sempre que possível, a participar conosco, e nós vamos concluir aqui dizendo que recursos no orçamento para investimento em inovação e tecnologia é muito importante, deputado. Nós temos um orçamento bem pequeno, um orçamento que é menos de 0,5% do orçamento do Estado. Ah, mas tem a FAPES, que financia programas e ações, sim, financia programas e ações importantes. A FAPES executa muitos dos nossos serviços, mas o orçamento da SECT é muito pequeno, muito apertado, muito arrojado. E lembrando que a gente alcança o Qualificar, com quase 17 milhões de reais investidos por ano. Temos a nossa UNAC, e existe uma regra constitucional prevista aqui na nossa Constituição Estadual do investimento de 2,5% em inovação e tecnologia. E se isso é uma regra, a gente tem que persistir e seguir para que ela seja cumprida, para que a gente possa ter mais e mais inovação sustentável para poder garantir o desenvolvimento do nosso Estado para o futuro. Eu fecho dizendo assim, é muito preocupante saber que a nossa economia é dependente de minério, que um dia vai acabar, é dependente de gás e petróleo, que um dia vai acabar, são finitos, e saber que a nossa agricultura, eu fico feliz em ver hoje, conversava agora há pouco aqui com o Gilson Filho, da importância desse evento de agora, que está acontecendo no Palácio Anchieta, onde é inovação na veia. Eu deixei de vir para lá para vir para cá e, com satisfação, cumprir nossa missão aqui hoje. Porque a produção de leite no Estado do Espírito Santo ela é muito inferior ao que é consumido. Então, o que o Estado precisa fazer para que a produção de leite lá na ponta aumente o suficiente para atender pelo menos o mercado interno? Ciência e tecnologia na veia. Não é só máquina, não é só trator, não é só estrada. Tem algo mais da genética, tem algo mais no dia a dia do produtor rural, e Vossa Excelência entende bem disso, que através da ciência, da inovação, da pesquisa, vai mudar a realidade. Então, um Estado que tem
na sua economia, isso muito forte. É lógico que nós temos rochas, temos indústria, comércio, temos um Estado organizado, com grau de governança das alturas. É o governo liderado pelo governador Casagrande, que é nota A em transparência, nota A em pagamentos, em responsabilidade com orçamento. É o Estado com o menor índice de mortalidade infantil do Brasil. Tem vários parâmetros para medir, mas a gente precisa colocar um olhar lá na frente. E essa é uma das nossas missões aqui hoje, na comissão que Vossa Excelência preside, e fazemos isso com muita alegria, e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Primeiramente, eu quero já externar a nossa gratidão, a presença do senhor também. Não posso deixar de citar aqui as nossas duas procuradoras, doutora Leia e doutora Giovana. Tá? Importante essa maiúscula união para que nós possamos unir essa casa para ser porta-voz dos anseios que o secretário traga para cá, que o secretário possa devolver para a nossa sociedade espírito-santense. Eu queria muito ter a oportunidade de citar isso aqui nessa nossa reunião hoje, presidida por nós, por um todo que está aqui, por nossa equipe, que temos que agradecer, do cinegrafista até todos, mas de que o agronegócio, Bruno, esteja envolvido como um dos pilares, porque hoje o agronegócio é tudo de bom e tudo de futuro para a nossa humanidade, para o Espírito Santo, para o Brasil, e do que nós podemos levar a mais para esse agronegócio do Espírito Santo. Espero que a nossa comissão possa aumentar, que ela possa progredir com o incentivo do governo do Estado e com Vossa Excelência, com essa força de vontade política, que é o mais importante, com essa ferramenta que vai devolver para a sociedade. Porque estar na pasta, ser secretário, ter grupo, ter equipe, não é o prioritário. O prioritário é usar essa secretaria para integrar para a sociedade. E integrando, assim, as forças políticas aqui da nossa comissão, aqui da comissão que vai devolver, eu tenho certeza, porque quando precisar da assinatura da nossa comissão, do deputado e dos outros requerentes aqui, do Thiago Hoffmann, que é vice-presidente desta comissão, eu tenho certeza que nós vamos poder produzir para o Estado. E eu quero colocar já na próxima agenda aqui, para que nós possamos trazer o agronegócio para dentro dessa Casa de Leis, levando inovação para os futuros produtores do Estado do Espírito Santo, levando para o sul, para o norte, para a região metropolitana, e que nós possamos ser, sim, pilotos também para o Brasil. Acho que dá para fazer isso, acho que se tem união política, se tem força de vontade política, dá para fazer acontecer. Tendo feito essa fala, se o senhor, Vossa Excelência, possa completá-la e que possamos encerrar os trabalhos. Sim, é esse também o nosso objetivo. Nós entendemos que essa comissão é um abrigo também para as pautas da inovação e tecnologia. O agronegócio, nós temos já muita inovação e tecnologia no café, né, Matheus? Existem programas que passaram. Pode falar aí. Nós temos café. O Matheus vai dar uma rápida explanação sobre o que nós já fizemos com o café capixaba. Isso. Através da ciência, tecnologia e inovação, né, com muito esforço do Incaper também, a produtividade do café capixaba é invejável mundialmente, né? A gente, com uma área minúscula comparada a outros concorrentes, tem a maior produtividade, tem produtores com uma produtividade incrível, né? Dentro do centro de pesquisa, tem pesquisa justamente para sustentabilidade da cadeia do café, para evitar novas toxinas, para evitar contaminações na exportação do café. E também a Secretaria de Agricultura, junto com a Fundação de Amparo, aprovaram um programa Inova Agro, onde a Secretaria de Agricultura vai injetar mais recurso na pesquisa e no desenvolvimento de inovação no agro. É isso. O deputado Thiago Hoff passou pela pasta, conhece detalhes, ajudou a construir alguns programas, colocar de pé, e a gente pede que essa comissão possa, então, nos acompanhar, nos ajudar. Eu repito aqui, os procuradores estão ouvindo, existe uma regra constitucional aqui no Estado de investimento de 2,5% em inovação e tecnologia.
O governo tem feito isso, mas é importante manter. Então, se em algum momento o parlamento for discutir aqui mudanças de aplicação de recursos, por favor, que a pauta da inovação não seja atingida, porque é pouco recurso para muita entrega, muito resultado, e a gente está falando de futuro. Muito obrigado, deputado. Obrigado, agradeço a Deus e ao gabinete da Comissão de Ciência e Tecnologia Minas e Gás, presidente da ALIS, Marcelo Santos, que tem sempre sido acolhedor aos nossos pedidos, tanto quanto a nossa comissão, mas as demais que eu participo, a diretora da comissão, a diretoria da comissão permanente, aos servidores de engenharia, tecnologia e os repórteres da TV ALIS, que são sempre maravilhosos, sonorização e taquígrafos, procuradores e consultores, bem como todos aqueles que acompanharam os trabalhos e principalmente aos colegas deputados. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Antes, porém, convido os pares à próxima reunião, que será ordinária no próximo dia 11 de setembro do corrente ano, às 11 horas nesse plenário. Obrigado. Você acaba de acompanhar aqui na TV Assembleia a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Os detalhes dos trabalhos você pode conferir no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.